Olá pessoal, paz do Senhor. Hoje eu quero apresentar para vocês uma dinâmica para ser utilizada na escola dominical, na classe dos jovens, na lição de número 4, que é a lição Uma Firme Decisão de Não Se Contaminar. Então, o que a gente vai precisar? De uma caixa de bis, um arquivo que você vai mandar imprimir, numa folha de sulfite mesmo, pode ser, ou se você preferir uma folhinha mais grossa, mas pode ser uma folha de sulfite mesmo. Nessa folha de sulfite vão caber 6 unidades desse panfletinho aqui, tá? Então, o que acontece? Qual que é a ideia aqui? O panfleto, ele diz, um abismo chama outro abismo. Então, ele faz um trocadilho, né? Eu utilizei aqui a palavra bis como parte dessa palavra abismo, para compor a palavra abismo, né? Eu usei o logo do bis e aí coloquei aqui uma imagem, né, de um abismo, uma pessoa saltando. E assim, a ideia, gente, é o seguinte: a gente vai fazer referência aqui ao posicionamento de Daniel, né, de não se contaminar com os manjares do rei. A gente sabe que foi ordenado que ele comesse dos manjares do rei, ele e seus amigos. Eles deviam comer da porção do manjar do rei. Era uma recomendação para que eles pudessem ficar fortes, né, no final dos 3 anos na faculdade, vamos dizer assim, da Babilônia, né, onde eles estavam aprendendo tudo sobre a cultura da Babilônia, eles pudessem ficar fortes, né? Então, e o Daniel, ele teve uma firme convicção, um firme posicionamento e assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Aquilo significava muito mais do que apenas negar fazer uma refeição. Aquilo era muito mais significativo, porque a gente sabe que na cultura do povo de Judá, eles aprenderam, né, o povo de Israel, eles tinham leis para comer, não era qualquer comida, tinha todo um ritual, né, para que fossem escolhidos os alimentos corretos, segundo a orientação de Deus para eles. E ali o Daniel não queria quebrar essa aliança que ele tinha nessa parte, né, que ele tinha essa fé de seguir a orientação que foi dada para ele, no que ele deveria comer, né, segundo a lei. Então, além dele não querer passar por cima desse mandamento, pode ser também que aqueles alimentos que eram oferecidos ali, junto com o manjar do rei, poderia ter sido sacrificado aos ídolos. E ele não gostaria também de compactuar com essa situação. Talvez se ele aceitasse esse manjar, comer esse manjar, junto com o rei, pode ser que ele ali estivesse compactuando com esse oferecimento desses alimentos oferecidos, né, no caso. E outra situação também é que se ele aceitasse se alimentar com esse manjar, é um significado também de comunhão, né? Quando você senta na mesa com alguém para comer, significa que você está em comunhão com aquela pessoa. Pode ser que um dia ou outro o rei quisesse comer com eles, não é mesmo? Então não se sabe. Contudo, isso tudo foram motivações para Daniel dizer não aos manjares do rei. Principalmente porque ele sabia, aí que entra agora a questão da dinâmica aqui, né? A ideia da dinâmica. Assim como Daniel sabia que aquilo não significava somente uma refeição, mas era muito mais do que isso. Era uma quebra de aliança com Deus. Dessa mesma forma, né? E não seria somente uma refeição. A refeição seria a porta de entrada para outros erros que ele viesse a cometer. Porque quem dá uma brecha acaba cometendo outros pecados, não é? Porque às vezes quando a gente peca, qual que é a tendência da gente? Cometer outros pecados e enfiar o pé na jaca, como o pessoal fala, né? Mas Deus nos livre, né, de tal situação. E Daniel sabia disso, ele sabia que não era só uma refeição, mas se ele aceitasse comer desses manjares, né, seria uma porta de entrada para outras tentações que ele poderia ceder. Então, assim como a gente não compra uma caixa de bis para comer só um bis, da mesma maneira,
um abismo chama outro abismo, né? O trocadilho aqui. Porque a gente não compra uma caixa de bis para comer só um. A gente não consegue. A mesma forma é o pecado na nossa vida. Quando a gente comete um, o inimigo fica tentando a gente para cometer outros. Por quê? Ah, você já cometeu um pecado, então comete mais um, não vai fazer diferença. Não é assim? Então, faz alusão a isso, tá, gente? Um abismo chama outro abismo, né? Um pecado chama outro pecado. E fazendo o trocadilho aqui com o bis, que ninguém compra uma caixa para comer só um, tá bom? E assim como se Daniel aceitasse aquele manjar, comer do manjar do rei, talvez não ficaria só por ali. Então ele preferiu fechar as portas, né? Ele preferiu fechar as brechas para não correr o risco de cair em outras tentações. Então essa é a nossa dinâmica da próxima aula, do domingo agora, né? E fica a dica aí para quem quiser utilizar. Eu vou tentar deixar aqui esse arquivo. Eu vou tentar deixar aqui no link esse arquivo para quem quiser somente mandar imprimir, né? E colar aqui o bis. Detalhe, gente, eu utilizei aqui essa fita dupla face. Ela é uma fita fininha. Eu preferi usar porque essa fita em lugar de cola, porque eu acho assim, quando a gente mexe com alimentos, né? Eu acho que é mais higiênico usar, de repente, essa fita. Ela é bem fininha. Quem não tiver fita dupla face, tenta usar então uma cola bastão, né? Que é uma cola que não é líquida. E eu acho que vai dar certo, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigada.